Hoje conversamos com Ana Elmer, que passou por uma experiência de quase morte. Bem-vinda, Ana. Feliz em conversar com você. Obrigada, me sinto abençoada por compartilhar isso com você. Obrigada. Antes de iniciar, perguntei a ela como tem coragem para fazer essa coisa específica que aprenderá em breve. E eu recebi uma excelente explicação, com isso finalizamos hoje. Ana, por que você não nos leva de volta ao tempo antes de ter sua primeira experiência de quase morte, o que estava acontecendo em sua vida? E então nos conta o que aconteceu desde então. Claro, então cerca de 25 anos atrás, quando eu ainda era estudante na Universidade do Texas, estudando antropologia, eu sofri meu primeiro de 3 acidentes de carro nos últimos 25 anos. Então esse foi uma colisão de 4 carros e, na verdade, o trânsito estava parado. Eu estava descendo a I-35, que é a principal rodovia em Austin, e fui atingida por trás por um veículo utilitário esportivo em alta velocidade. Eles não tiveram tempo suficiente para parar ou diminuir a velocidade, mas o interessante é o que aconteceu, e isso ocorreu em todas as 3 das minhas experiências de quase morte, das quais eu não era a motorista em todas elas, mas o tempo parou e eu consegui ter uma visão de 360 graus de tudo antes que acontecesse. É como se eu saísse do meu corpo ou minha consciência estivesse em 2 lugares ao mesmo tempo e eu conseguisse ver tudo ao meu redor de uma visão ampliada, e eu sabia que eles não teriam tempo suficiente para parar. E então, num piscar de olhos, eu estava na faixa ao lado, virada 180 graus na direção oposta. E eu tinha um caminhão de 18 rodas vindo em minha direção, bem, sabe, bem na minha frente. O tempo parou novamente. E por sorte, o caminhão de 18 rodas também conseguiu parar. No entanto, meu rosto bateu no volante, mesmo eu estando com o cinto de segurança, e porque naquela época eu acho que os airbags não tinham saído até tipo 1 ano depois, ou eles não eram padrão, então sim, meu rosto bateu no volante, acabei quebrando meu nariz e machucando meu lábio. Não foi muito bonito, mas eu não senti dor alguma e eu pensei que era apenas por causa do choque. Mas não foi por causa disso, porque mesmo nos dias e semanas após isso, eu não senti nenhuma dor. Foi milagroso. E os paramédicos acabaram pulando sobre o canteiro de concreto para chegar até mim. Eles já estavam lá devido a um acidente que havia ocorrido indo para o norte. Eu estava indo para o sul, e então, uau, isso foi incrivelmente sortudo. Eles já estavam lá? Sim, e então foi apenas naquela época que eu não estava ciente de quão milagroso e quão sincronizado tudo estava. Eu pensei que: "Ó, isso deve ser o que acontece quando você tem um acidente", sabe. E você E falando sobre ser capaz de ver 360 e tudo mais, você não foi realmente capaz de integrá-lo como uma expansão espiritual? Isso está correto, ok? Certo, sim. Eu apenas pensei que isso acontece com todos e acho que está acontecendo. Na verdade, acontece cada vez mais se as pessoas se lembrarem e voltarem ao momento e verem o que e conseguirem processar, sair do trauma e voltar e processar. E então, anos depois, meu segundo acidente de carro, eu estava morando em Dubai, no Oriente Médio. Meu marido e eu, na época, tínhamos filhos, eles tinham 5 e 8 anos, e ele e eu estávamos comemorando que ele acabara de conseguir um novo emprego e estávamos muito felizes com isso. Então, estávamos dirigindo por uma das principais rodovias em Dubai. Mas uma coisa que não sabíamos é que, mesmo estando no deserto lá, fica muito nebuloso à noite. Pode ficar nebuloso à noite, porque você está bem na costa do Golfo Pérsico. Então, há muita umidade chegando à noite, mesmo sendo o deserto. E então, muitas das rodovias lá foram construídas pelos britânicos e eles usam o sistema de rotatórias. Em vez de interseções que passam por cima e por baixo, eles apenas têm rotatórias. E então, eles realmente não têm limites de velocidade lá.
Então, as pessoas dirigem muito rápido o tempo todo e nós estávamos indo bastante rápido e acabamos batendo na rotatória e acabamos, eu não sei como isso aconteceu, era à noite. E quando percebemos que, ó, isso é ruim, acabamos, o próprio carro acabou passando por esses pilares que estavam lá, que estavam segurando a placa. Eles não teletransportaram para o outro lado quando eu saí do carro. Eu olhei para trás, as marcas eram retas, retas através dele, mas o próprio carro ele atingiu a areia novamente, o tempo parou e eu me lembro de dizer isso pensando nessa oração. Eu não disse realmente, foi no instante de um momento, por favor. Não, não agora as crianças. E então, Você está dizendo que os trilhos foram direto para o pilar, mas vocês acabaram do outro lado, sim, sem impacto, não? impacto além do carro ter ficado enterrado até a metade na areia e os airbags dispararam. E novamente a única lesão que tive nesse foi um hematoma do cinto de segurança. E quero dizer, o tempo parou no sentido de que eu podia ver o airbag vindo. Eu podia ver todas as partículas da pólvora no ar, toda a poeira, eu podia ver isso. E foi naquele instante, quando meu rosto atingiu o airbag e eu me levantei novamente, o sol nasceu. Então você estava dirigindo para casa às. Noite. Isso mesmo. Não impacte a coluna. Você pousou no lado distante da coluna. Isso está correto. E você perdeu horas. Eu não sei se foram horas. Eu não sei que horas eram. Eu apenas sei disso. Era noite. Quando estávamos dirigindo e batemos na areia e eu me levantei, era manhã, o sol estava nascendo. Você e seu marido se olharam questionando o que acabara de ocorrer? Nós estávamos tipo, meu Deus, você está bem? Basicamente foi o primeiro que falamos. Você está bem? Sim. E então ficamos um pouco atordoados. Nos encontramos e permanecemos conscientes o tempo todo. Eu vi o airbag esvaziando e então acabei saindo do carro porque estava meio enterrado na areia e este senhor veio, então este é o primeiro de 2 encontros angelicais manifestos. Eu sei que fui protegida por anjos o tempo todo e sempre somos, mas este realmente veio em forma humana e ele estava vestindo todo de branco, que é na verdade tradicional nessa cultura para os homens árabes usarem todo branco. E ele veio e nos trouxe 2 garrafas de água gelada para beber e estava fora de. Lugar nenhum, bem. Eu não o vi, apenas o vi sair deste veículo utilitário esportivo branco. E então veio bem ao nascer do sol e nos deu estas 2 garrafas de água gelada no meio do deserto. Quais são as chances disso acontecer? Quando olho para trás, penso que foi uma intervenção divina. Era um anjo, sim, era um anjo. E eles. Aparecem da maneira mais graciosa, dão o que você precisa e depois simplesmente desaparecem, claro. Sim, Sim, ele. nunca nos deu o nome dele. Ele apenas, sabe, queria nos fazer sentir que estávamos bem, e aquela foi a água mais refrescante que já tomei. Apenas tirou qualquer estresse, qualquer ansiedade. E também meio que me fez estar mais presente. Me fez estar mais presente. E então, apenas estar no corpo novamente com aquele frio, água. Então, sim, o veículo foi destruído nas 2 vezes. O veículo foi destruído 3 vezes. Então, a terceira vez foi apenas 3 anos atrás, e isso foi em Austin. E então eu estava dirigindo para o norte novamente na I-35 e as rodas do meu lado direito acabaram estourando. Então eu ou passei por cima de algo ou elas simplesmente estouraram e eu estava indo apenas 5 milhas acima do limite de velocidade, mas ainda é bastante rápido, 112,6 quilômetros por hora para ter um estouro. E eu acabei perdendo o controle e batendo na lateral, o canteiro central de concreto em alta velocidade. Sim.
E novamente o tempo parou bem antes de eu bater. Eu fiz uma oração, eu disse: "Por favor, sem dor, deixe-me ser útil". Foi apenas um pensamento. E então eu bati e aquele carro daquela vez, o carro girou, havia outros carros, caminhões de 18 rodas e outros carros passando por mim de alguma forma. Todos eles conseguiram passar por mim sem realmente bater em mim e eu estava ocupando várias faixas da rodovia enquanto eu estava desviando e perdendo o controle. E então meu carro acabou parando perpendicular ao tráfego. E então começou a fumar. E então eu saí dele assim que pude. Eu estava um pouco atordoada. E então é aqui que o segundo anjo veio encarnado e ele parou atrás de mim também em um caminhão branco e ele estava vestindo uma camiseta branca e jeans e ele era muito humilde e era surdo e mudo e trocamos números de telefone para que pudéssemos nos comunicar e o nome dele era Silent Bear, que é um nome nativo americano, e continuamos a nos comunicar depois por algumas semanas e dias, e então é isso. Mas esses acidentes eu consegui estar aquele espaço, naquele eterno momento. Agora, quando o tempo parou, não só eu consegui ver o que estava acontecendo ao meu redor em 360 graus, mas eu também tive vislumbres do futuro e também tive várias experiências fora do corpo que foram ainda mais transformadoras espiritualmente, né? As experiências fora do corpo, entre os acidentes ou quando elas aconteceram, porque essas podem ser profundas, claro. Sim, então eu, na verdade, tive essas experiências durante toda a minha vida, ok? Durante toda a minha vida, desde que eu era criança. Então eu fazia projeção astral quando criança, todas as noites. Eu saía do meu corpo, caminhava pela porta da garagem por algum motivo, em vez de sair pela porta da frente, e simplesmente corria pela minha garagem e começava a voar por todo o bairro e então eu também acabava indo para outros reinos e dimensões com guias espirituais. Então eles me levavam para lugares mais altos que não estavam apenas nos reinos inferiores do plano astral. E foi assim que eu também consegui ver visões do futuro. Quando fiquei mais velha, parei de projetar astralmente, sonhando lucidamente, talvez por uns 20 anos, quando eu era casada, quando eu era uma mãe em tempo integral e tinha outras prioridades. Mas então, em 2013, tudo começou novamente. E por que você acha que começou? Foi algo que você pensou, quero voltar para isso, ou sentiu um chamado, ou aconteceu espontaneamente? Aconteceu espontaneamente, e o que aconteceu foi que isso foi, na verdade, 3 anos antes do meu divórcio, e eu acho que foi um despertar literal, mas aconteceu enquanto eu estava dormindo. Foi a experiência mais realista e transformadora que eu tive, incluindo aquelas experiências de quase morte, ok? Conte, May. Eu sei. E Eu sempre fico tão fascinada porque ouço isso frequentemente, que a outra realidade, fora desta realidade, é muito mais real do que esta. E isso sempre, é claro, alguém que não experimentou. É difícil de imaginar. Você pode descrever por que isso pareceu muito mais real do que isso? claro, então eu era menos inibida. Como neste corpo físico, eu não posso voar neste corpo físico. Eu não posso respirar debaixo d'água ou no espaço, certo? Neste corpo físico, estou limitada aos meus 5 sentidos quando estou no meu corpo astral, que acredito ser o corpo espiritual, que eu acho que o céu é o nível mais alto do plano astral, o que chamamos de céu quando ainda temos uma forma que se parece com uma versão aperfeiçoada deste corpo do corpo físico, que é o original. Essa é a nossa verdadeira existência. Este plano físico em que vivemos agora é apenas uma sombra disso. É menos vibrante, é mais restrito, mais limitado. Literalmente tem, você sabe, peso e gravidade em mais maneiras do que apenas a física.
Mas quando fui levada por minha guia, que acabou sendo uma mulher nativa americana, que eu nunca reconheci, como eu não tenho nenhuma memória consciente dela, mas quando ela chegou, meu coração a reconheceu como se ela fosse minha irmã, e eu apenas senti esse amor e calor dela, e também estava emanando de mim. Então ela acabou me pegando pelo braço e nós voamos, e ela me levou para este plano, onde parecia muito com o Parque Nacional de Yellowstone, mas em sua forma aperfeiçoada. Como se houvesse esses belos pinheiros e estas montanhas de mármore branco, e este rio que era tão claro e nítido que eu podia prová-lo apenas olhando para ele. E era tão refrescante. E então acabamos voando por lá e pousando em uma clareira. E na clareira havia milhares e milhares de outros seres de luz lá, e todos eles estavam sentados ao redor dessa mesa de conferência. E a mesa se estendia até onde eu podia ver, eu não conseguia ver o fim dela. E então todos esses seres de luz, eu apenas sabia quando você está nesse reino, você simplesmente sabe das coisas. Você Sabe tudo? sabe tudo sobre todos apenas por estar em sua presença. Você sabe que essa alma tem milhares de anos, você simplesmente sabe. Você sabe, e então há algo em você que responde à autoridade, você simplesmente sabe que conhece essas pessoas por toda a eternidade e todas estão aqui agora. Pode ter sido a sua alma que eu estava olhando lá também. Acho que eram todos esses trabalhadores da luz que estão aqui nos Estados Unidos, estavam lá se encontrando no plano astral naquele momento. E então, o que me mostraram foi quando chegamos, a própria mesa, era como essa tecnologia que era holográfica e era meio que um iPad gigante e mais as imagens estavam elevadas e então todos estavam olhando para algo à frente deles e eu consegui ver por cima dos ombros dos três que estavam mais próximos de mim. E a primeira cena que eu vi foram incêndios florestais, e eu sabia apenas olhando para isso que estava em nossa trajetória atual e futura. E isso foi antes de todos os incêndios florestais que aconteceram no planeta. Eu sabia, de alguma forma, eu simplesmente sabia que eles iriam estar por todo o planeta e não necessariamente ao mesmo tempo, mas que isso é o que estamos lidando agora nesse eterno momento atual. É como se o tempo fosse totalmente diferente lá. É como se eu simplesmente soubesse, sabe? Isso é o que está acontecendo. E então eu sabia que a Amazônia iria pegar fogo, eu sabia que a Austrália iria pegar fogo, eu sabia que a tundra na Rússia iria pegar fogo e outros lugares também, os Estados Unidos, onde temos incêndios comumente na costa oeste. Eu sabia que isso seria um problema, como no Canadá também, e isso aconteceu anos antes desses incêndios realmente começarem a acontecer. Uma vez que eles começaram a acontecer, eu fiquei tipo, uhul, sim, começando, sim, sim, fiz. Você e eu acho que essa é uma experiência tão interessante que é difícil para as pessoas que não a tiveram entender que você recebe todas as informações de uma maneira 360 imediatamente e apenas um conhecimento completo no momento. E onde na Terra levaria a gente ler ou tempo ou ouvir para reunir todas essas informações e então internalizá-las. Sim, então nosso cérebro é como um receptor quando só tem uma certa capacidade ou largura de banda. Ou, É um redutor. sim, isso mesmo. Quase reduz a quantidade de informações que somos capazes de perceber. Isso está correto, sim. E então, quando você está fora do corpo físico, você tem mais capacidade de receber e entender
informação, e então, sim, somos muito menos limitados quando não estamos no corpo físico. Mas o corpo físico, obviamente, serve a um propósito, e é por isso que estamos aqui agora, para alcançar a autodomínio através da limitação percebida, certo? Ok, ok, é por isso que estamos aqui agora. E então, deixe-me voltar para a segunda coisa que me foi mostrada que estava em nosso futuro, e isso era a luta da humanidade. E isso parece que começou com Gaza. Quero dizer, eu pensei que era Israel, mas tinha certeza que era no Oriente Médio. Eu sabia que tinha a ver com Israel. Eu sabia que seriam prédios que seriam destruídos. Eu vi toda a poeira de concreto. Eu vi crianças sendo retiradas de lá. Então eu sabia que isso é o que temos, isso é o que você se inscreveu para fazer, e sabe, eu estava decepcionada, eu não estava chocada ou algo assim, além de tipo, ok, sabe, isso é, prepare-se. Então você estava meio que se preparando para o que sabia que estava por vir, isso mesmo, isso mesmo. E eu sentia mais compaixão lá, né? Você tem mais capacidade para mais compaixão, mas não é tão devastador quanto você pode pensar, sabe? E então o último que eu vi estava alternando entre algo lindo como o Éden, como uma utopia, apenas paz, e também total devastação, destruição. Apenas distopia como Mad Max. Essa foi a última coisa que eu vi. Não era algo definido, certo? Estava desvanecendo e reaparecendo, ou agora, olhando para trás, acho que poderia ser ambos ao mesmo tempo. Isso é interessante. Eu não tinha ouvido isso. Então, o que você está dizendo é que, se tivermos ambos ao mesmo tempo, alguns estarão seguindo um cronograma, alguns estarão seguindo outro cronograma, e ambas as experiências serão vivenciadas para a experiência humana. É assim que parecia para você. Isso poderia muito possivelmente ser o que acontece. E olhando para os ensinamentos de Dolores Cannon que eu fiz depois disso, como 3 anos depois é quando eu me envolvi com Dolores Cannon e a separação da velha e da nova terra, isso poderia literalmente ser o que me foi mostrado após o fato, após a separação. E o que eu senti foi que nós, pessoas em qualquer uma das realidades, não estaremos cientes uma da outra. E será no mesmo planeta? Somos apenas uma frequência diferente. Então, nós não estamos interagindo um com o outro. Está correto. Uau! Não é incrível pensar sobre isso? Sim. eu não sei como isso vai funcionar, mas eu sei que haverá algum caos para todos no meio, porque é como quando você está mudando uma estação de rádio, quando está mudando as frequências, sempre é mais caótico no meio quando você está fazendo essa mudança. E então, uma vez que a mudança acontece, as pessoas estarão experimentando o que quer que seja a sua correspondência vibratória, e então o que determina a sua experiência é a sua capacidade de compaixão, de amor próprio, e também a sua habilidade de focar naquilo que você deseja criar, não naquilo que você deseja destruir. E então, no que quer que você foque, o foco é a nossa maior força e também fraqueza. Então, quando você estava vendo isso, Ana, e é uma visão profunda ou é uma experiência profunda, particularmente que você se lembra tão claramente, como foi a sua reação emocional quando você viu essas duas linhas do tempo diferentes? Deve ter sido, da nossa perspectiva humana, eu acho que seria algo como: oh meu Deus, sabe? É apenas uma forte reação emocional, porque você estava em uma forma diferente, seu corpo energético em um estado vibratório diferente. Foi um pouco menos chocante, sim?
Não foi chocante, foi basicamente como: "Ó, temos muito trabalho a fazer, temos muito trabalho a fazer". E então, tudo isso aconteceu em um período de tempo muito curto. Uma vez que cheguei lá, uma vez que pousamos, é como se eu tivesse absorvido instantaneamente todas essas informações com um olhar. Sim, como Quando pousamos, talvez um suspiro, depois eu tive isso, eu não sei se ele era um anjo ou um mestre ascensionado que desceu e pousou bem na minha frente. Era como se ele estivesse se materializando enquanto pousava. Ele desceu de um reino superior e estava todo vestido de branco. Ele era o homem mais bonito que eu já vi na minha vida. Ele era quem eu agora identifiquei como um dos 9, 7 ou 9 pessoas, dizem diferentes nomes, diferentes números dos sagrados Kumars na tradição hindu. E eles eram algumas das primeiras individualizações da fonte de Deus antes da humanidade ser criada, e algumas pessoas podem compará-lo a um arcanjo. E eu sabia assim que ele chegou, que havia algo em mim que não o lembrava em minha mente, mas em toda a outra essência de mim, eu o reconheci sim como alguém com autoridade, como alguém que tinha pelo menos milhares, se não milhões de anos de idade. Só por estar em sua presença eu podia perceber tudo isso, e ele chegou lá, basicamente todos nós, todos lá, e você provavelmente estava lá, todos os trabalhadores da luz, todos que estão vindo até mim, tenho certeza que estavam lá então. você está dizendo que todos naquela mesa estão atualmente encarnados na Terra? E esta foi uma reunião para a qual todos foram convocados para que houvesse uma pequena reunião ou uma pequena troca de ideias para talvez mudar as realidades aqui no planeta. Sim, sim, ok. Uau, isso é fascinante para mim. Então, quando você estava lá, houve uma discussão entre as pessoas na mesa? Você pode falar sobre isso? Um pouco, então, quando todos nós elaboramos um plano, e o plano era para este grande salto evolutivo na consciência que estamos prestes a experimentar agora, e o que isso parece é a aurora boreal, foi isso que me mostraram. Todos nós decidimos que esta é a solução e será uma opção aberta a todos que estiverem dispostos a recebê-la, e o que parecia era a aurora boreal em todo o planeta, e eu sabia que isso seria o que desencadearia este despertar em massa, e já está acontecendo agora. Mas isso é algo que vai mudar todos, e vai parecer apenas pessoas se tornando mais conscientes, mais atentas, mais sábias, mais gentis, mais compassivas, talvez mais telepáticas, como todas as nossas clarividências e clariconhecimento, e todas as nossas clarividências serão ativadas, e o que desencadeia isso é a atividade solar em combinação com o campo eletromagnético da Terra. A mudança dos polos está acontecendo ao mesmo tempo, e então o campo eletromagnético da Terra está enfraquecendo um pouco por causa dessa mudança polar, e estamos saindo da Kali Yuga, isso mesmo. Estamos em uma posição diferente para começar a receber mais energia do Sol central. Isso é. Correto, sim. Então, o Sol é como um portal e está trazendo energia do grande Sol central de todo o cosmos. Estamos nos movendo para este plano onde, e isso é cíclico, isso é algo que já aconteceu, na verdade, várias vezes durante a história humana, e isso recebeu diferentes nomes em diferentes culturas. Então, é aqui que entra a minha antropologia. Perfeito. Certo. E Então, na Mesoamérica, né, era conhecido como Quetzalcoatl ou a serpente emplumada. Na tradição aborígene, era conhecido como a serpente do arco-íris.
Na tradição europeia é conhecido como Ouroboros, que é como a serpente que está comendo sua própria cauda, que é cíclica. E na tradição hindu é o fim de Kali Yuga, o início de Sati Yuga ou a Era Dourada. Na tradição da nova era é a Era de Aquário. Na tradição cristã poderia ser o retorno do Segunda. Vinda. Você Sabe? E eu já percebi, tenho certeza que você também, porque você é tão aberto, as percepções das pessoas estão mudando e estão se expandindo. Por exemplo, minha telepatia é muito mais forte do que ela era até mesmo um ano atrás. E vejo pessoas, de repente, tendo essas habilidades e capacidades que são nosso direito de nascença com o qual nascemos. Por um motivo ou outro, isso é encerrado muito cedo. A maioria de nós tem um arrepio quando crianças voam e então nos envergonhamos disso e é emocionante ver o potencial que a humanidade, com todos os presentes que temos, começando a voltar online. Imagino que você deve estar vendo muito mais também. Claro, sim. Então, as crianças que estão chegando são apenas elas, sabem que são mais inteligentes e sábias do que eu era, do que eu sou em muitos aspectos, como certas coisas que tenho que tentar explicar e convencer pessoas da minha geração, elas são apenas como sim, claro, sim, Olá, sim. e são apenas essas habilidades inatas que sempre tivemos, mas que foram meio que suprimidas simplesmente porque sentíamos que era o que precisávamos fazer para sobreviver. Isso não é mais o caso, não. E, sabe, estamos entrando em uma época em que alguém vai entrar na cozinha e lá está a tia Beth, exceto que a tia Beth morreu há 20 anos. Sim, vamos começar a ver e perceber muito mais agora. Você tem essa experiência. É um conjunto de experiências. Espero que eu estivesse lá, espero que sentássemos um ao lado do outro na mesa. Seria muito divertido. Você tem essa experiência, como você volta, você acorda, como você integra isso, porque isso é uma enorme mudança de paradigma para você. É uma subversão do que percebemos como nossa realidade cultural. Como você lida com isso? Eu contei para todos que pude sobre isso. Infelizmente, meu marido não foi receptivo a isso. Eu mudei, comecei a me amar, tive esse desejo por conhecimento, enquanto antes eu não tinha prática espiritual. Foi quando me tornei uma praticante de hipnose de cura quântica além. Eu simplesmente tinha essa fome por conhecimento espiritual. E eu não tive dúvidas uma vez que isso aconteceu. Eu não tive absolutamente nenhuma dúvida de que nunca deixamos de existir, que há muito mais do que o plano físico que nós éramos. Eu basicamente tive que assumir minha responsabilidade e fazer o que vim aqui para fazer. Eu não estava aqui apenas para ser uma mãe que fica em casa, sabe? Uma esposa. E foi quando minha vida mudou. 3 anos depois, meu casamento acabou porque Eu não estava. disposta a aceitar a nova eu. Ele não queria mudar. Ele queria que eu continuasse como era quando nos conhecemos aos 18 anos de idade, sabe? Isso não vai acontecer. E então eu acabei me tornando uma enfermeira registrada, e então eu acabei me formando em enfermagem bem quando a pandemia atingiu, mas eu estava trabalhando na unidade de terapia intensiva e estava vivendo essas duas vidas diferentes. Eu estava trabalhando na unidade de terapia intensiva durante a pandemia. E então eu também estava ensinando técnicas de respiração para centenas de pessoas sem vacinas, né, sem máscaras. Isso foi no início, não havia vacina, e então eu tinha essas duas realidades conflitantes, exatamente assim. Uma meio mergulhada no medo e outra mergulhada na realidade de quem realmente somos, sim. Sim, uau, como Você fez. saber como você conseguiu isso, eu Apenas estava observando, e eu estava apenas como eu percebi, como tudo o que acreditamos é a nossa realidade. O que você acredita se torna a sua realidade,
E foi apenas uma prova de 100%. Minha última paciente que eu tive acabou, ela estava triplamente vacinada e ainda assim acabou falecendo devido à pandemia. E então depois disso eu estava tipo, sabe de uma coisa? Eu desisto. Eu não vou fazer isso. Acabei me vacinando 2 vezes e isso não me afetou de qualquer maneira. Eu nunca peguei, eu nunca fiquei doente. Meus colegas enfermeiros se surpreenderam que eu não adoeci. Eu pratico exercícios respiratórios. E eles estavam tipo, ok, mas eles não entendiam. Eu tentei me comunicar, mas simplesmente não havia receptividade alguma. Não há base para aceitar. Se eles não estão perguntando, Onde você vai, onde você vai depois disso, sabe? Se eles não se interessam, você abandonou a enfermagem e isso provavelmente abriu um novo mundo para você. Isso é Certo, sim. Então eu entrei na hipnoterapia e sou uma coach de bem-estar e também estava trabalhando com veteranos com transtorno de estresse pós-traumático e eu ajudei com retiros psicodélicos. e E isso também abriu um mundo totalmente novo. Também. E sim, sim. Então foi simplesmente lindo. E eu vejo o que está vindo. Eu gosto, sou capaz de, no estado meditativo, deixar a minha consciência e entrar nesse espaço eterno do agora e ser receptiva a informações diariamente. Como posso ser de um serviço alegre da melhor maneira? Me mostre, e isso continua acontecendo. E está fora do meu controle. Eu apenas sigo o fluxo. E é isso que eu recomendo a todos, para passar pelo que está por vir. Vai ser absolutamente lindo e haverá muita renúncia, muitas mudanças, muitas coisas que pensamos que nos servem agora, mas não servirão mais. Vamos ter que deixá-las ir e vai ficar tudo bem. Sim, na verdade, vai ser melhor do que você pode imaginar. Só precisamos continuar focando no que queremos criar, não no que queremos manter, não no que queremos destruir. E precisamos sempre emanar essa vibração de amor incondicional. E a melhor maneira de fazer isso é ter uma prática espiritual diária. E isso pode ser qualquer coisa. O que te faz sentir mais próximo da fonte, mais próximo do amor incondicional, mais próximo do poder onipotente. E graça, isso é o que você é. É disso que você veio. É para onde você está indo. É a viagem e a jornada. Tudo depende das suas escolhas, na sua receptividade, na sua compaixão. Sim, isso foi tão bem dito, Ana. Obrigada. A razão pela qual estou tão incrivelmente animada com o futuro, e claro, vamos passar por um período turbulento no meio e vamos tocar nisso em apenas um minuto. Mas a razão pela qual estou tão animada é que os humanos são criadores. Somos incrivelmente, inacreditavelmente, chocantemente, impressionantemente criativos. E essa criatividade e essa habilidade que a humanidade tem de criar tem sido suprimida e tem sido esmagada e tem sido meio que mantida em uma caixinha muito, muito, muito pequena. Quando essa caixa se abrir e pudermos sair e começar a focar nossa energia, não em lutar ou competir ou lutar, mas em criar o mundo em que queremos viver, vai ser extraordinário. E os novos desenvolvimentos vão surgir tão rapidamente, porque todos de repente, o cara que estava trabalhando no escritório de uma seguradora, com uma incrível capacidade para essa saída criativa, vai ser liberado para seguir essa paixão, e vão ser milhares e milhares e milhões dessas pessoas que, de repente, essa essência de quem eles são é liberada. E quando podemos simplesmente rolar e tudo. essa criatividade. Exatamente. E também é importante não estar em um estado de vitimização. Todos concordamos em estar aqui agora. Todos nós concordamos. Para ver. Esta Kali Yuga, esta era de escuridão e volatilidade e falta de consciência para ver esse fim, para ver essa mudança, para
Liberdade. Esta é a liberdade. Estamos acordando e estamos nos tornando mais sensíveis de uma boa maneira e estamos recuperando todo o nosso poder. Não vamos mais entregá-lo a ninguém. Não vamos mais ter medo, porque estamos lembrando quem somos, e vamos criar algo que se parece muito com o céu na terra. Sim, Não é isso mesmo. empolgante, né? E vai ser em nossa vida. Eu estava lá, bem, talvez a sua. Sou um pouco mais velha que você. Não, Eu sou. esperando. Estou tão esperançosa que fico por aqui pelo menos para ver um pouco do. Potencial se desdobrar. Sim, Bem, você está ajudando a criar isso pelo trabalho que você faz, está ajudando a criar isso agora e podemos realmente experimentar isso por nós mesmos agora. Não precisamos esperar, não precisamos esperar para ver isso fora de nós mesmos. Toda vez que experimentamos paz, amor, graça, esperança, e compreensão dentro de nós, isso amplifica como o coletivo inteiro, sim. Essa vibração apenas se expande, sim, isso mesmo. E podemos ter isso para nós mesmos agora, não precisamos esperar. E a maneira como fazemos isso é tendo uma prática espiritual diária, fazendo coisas que elevam sua vibração, sabe? Seja tempo na natureza, seja oração, meditação, seja lá o que for, faça isso pelo menos uma vez por dia, mesmo que seja apenas por 5 minutos. Esteja ciente de seus pensamentos, esteja ciente do que você consome. E eu não estou falando apenas sobre comida e bebida, eu também estou falando sobre, sabe, o que você assiste, o que você ouve. Eu mesma não assisto as notícias. Mas você sabe, se você faça com moderação e perceba que você está atraindo o que quer que seja que você se concentre, você está magnetizando, esse foco está literalmente magnetizando o que quer que você se concentre em sua realidade. Então tenha muito cuidado com o que você se concentra, sim. Ana, você é um presente. Você tem e explica tão lindamente, de uma maneira muito compreensível. Não parece inatingível, parece fácil e um doce fluxo de energia. Sim, Obrigada. É fácil uma vez que você pega o jeito. Não importa o que está acontecendo ao seu redor, você pode ser essa paz, esse eu na tempestade. Sim. e precisamos disso agora. Precisamos do máximo de pessoas possível, os voluntários, como Dolores Cannon diria, para caminhar nessa paz e nesse potencial. E é emocionante para mim poder esperar por toda a expansão da humanidade e a mudança da humanidade. Este é um planeta incrível. Temos tanto potencial e tê-lo aberto à nossa frente é o maior espetáculo da galáxia, eu acho. Sim. Então, o que que você quer ver? O que você quer criar? Eu vi esta civilização de pessoas como nós, todos conectados, todos percebemos nossa conexão com o planeta e uns com os outros. Todos nós sabemos que qualquer coisa que eu faça a você vai me afetar também, qualquer coisa. E então eu vi que eventualmente chegamos a, e já está acontecendo agora, chegamos a um lugar onde podemos nos curar. Qualquer doença, qualquer transtorno mental, qualquer trauma vai ser curado. É, o amor cura tudo, hein? E E essa onda de amor é o que está chegando. E nós também vamos interagir não apenas um com o outro no planeta de uma maneira mais intensa e íntima, também vamos experimentar nossos entes queridos, porque eles realmente estão apenas a uma mudança de distância, isso mesmo, e então, não vai haver mais separação lá, e isso também tem a ver com nossa família galáctica, nossa família estelar cósmica. Nós até agora podemos interagir com eles, né? Se você conhece o Dr. Stephen Greer e seu C5, eu estive em dezenas deles, e toda vez que vemos algo, experimentamos algo inegável,
e interagimos, eles interagem. E acontece toda vez que entramos nesse estado meditativo, nesse estado amoroso, destemido e aberto, que eles há uma conexão lá e eles vão vir. Eles são nossa família, eles estão vindo para interagir conosco. É para isso que estamos caminhando. Vamos nos tornar uma civilização intergaláctica. Já somos, mas ainda não é aberto. Sim, sim. Maravilhoso. Bem, Ana, conte-nos sobre o trabalho que você está fazendo agora e como os espectadores podem saber mais sobre você. Claro, então eu sou uma hipnoterapeuta certificada. Eu pratico hipnose de cura quântica além, que é o próximo nível do método Dolores Cannon, e também sou uma coach de bem-estar e conselheira espiritual, e você pode me encontrar em ascendwithana.com e também pode me enviar um e-mail a qualquer momento em elmor.ana@gmail.com, maravilhoso, e eu vou. Todas as informações para encontrar e se conectar com Ana estão facilmente disponíveis na caixa de descrição abaixo. Muito obrigada pelo seu tempo hoje. Isso tem sido fascinante para mim. Espero que você volte, talvez, daqui a alguns meses e possamos dar uma olhada no que é o mundo ao nosso redor e ter uma conversa um pouco mais aprofundada sobre qual é a transição aqui na Terra. Seria um prazer para mim. Maravilhoso, bem. Muito obrigada, obrigada. Tenha um bom dia, eu. Espero que tenha gostado do vídeo. A seguir, esta é uma boa. Ou você pode realmente gostar deste também. Qualquer um deles pode ser perfeito para você. Antes de partir, inscreva-se.